Está no ar o Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 28 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Anthropic rompe com Pentágono por divergência sobre uso de IA. Em mundo, Paquistão declara guerra aberta e bombardeia Afeganistão. Já no Brasil, contas públicas têm superávit em janeiro, mas estatais têm rombo recorde. E antes da gente começar o nosso podcast, o patrocinador do episódio de hoje pode ser você. Hoje a gente queria dar visibilidade a um problema que está atingindo a zona da Mata Mineira. Como a gente já comentou por aqui, essa região tem enfrentado fortes chuvas desde o início da semana. E até agora são pelo menos 68 mortos e mais de 4.200 famílias desalojadas. Pois é, pessoal, e pessoas da nossa equipe têm amigos e familiares na região e a situação por lá tá bem grave mesmo. É uma coisa bem próxima, real e urgente. Mas a nossa comunidade do Daily Fin reúne milhares de pessoas. E quando a gente se mobiliza juntos, somos mais fortes. E por isso reunimos algumas formas de apoio para você que quer fazer a diferença e ajudar as pessoas afetadas por essa tragédia. A gente deixou a chave Pix da Prefeitura de Juiz de Fora, do projeto Ser Luz e da Prefeitura de Ubá na descrição desse episódio. Além disso, a gente deixou os links que direcionam para a página do Instagram de cada uma dessas instituições, caso você queira mais detalhes e informações. A equipe do Daily Fin agradece bastante a você que conseguir contribuir com essa causa. Mas agora, começando o nosso podcast, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, uma briga grande estourou no topo da inteligência artificial. A Anthropic, criadora do chatbot Claude, encerrou as negociações para renovar um contrato com o Pentágono. E o motivo, Branco, foi bem direto. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos teria exigido que a Anthropic concordasse com qualquer uso legal das ferramentas de IA. Só que a empresa recusou, citando 2 preocupações centrais: usar IA para vigilância doméstica em massa ou para armas totalmente autônomas. E o CEO Dario Amodei tentou delimitar bem essa fronteira. Ele diz que apoia o uso da IA em missões legítimas de inteligência, mas não para algo que, segundo ele, seja incompatível com valores democráticos. E a resposta do Pentágono veio rápida. O órgão sinalizou que pode acionar uma lei da Guerra Fria que obriga empresas privadas a priorizar demandas de segurança nacional e também ameaçou cancelar contratos que a Anthropic já tem. Além disso, tem um detalhe que aumenta ainda mais o peso da disputa. Hoje, a Anthropic é a única empresa de IA autorizada a atuar em operações confidenciais do governo americano. E o Vale do Silício reagiu. Centenas de funcionários de empresas como Google, OpenAI, Amazon e Microsoft pediram que o setor deixe rivalidades de lado e defenda a postura da Anthropic. Inclusive, o CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que também busca um acordo com o Pentágono que inclua linhas vermelhas semelhantes às defendidas pela Anthropic. E já que a gente entrou na OpenAI, uma notícia da empresa. Ela acabou de levantar 110 bilhões de dólares numa rodada que avaliou a companhia em 730 bilhões, um recorde para uma startup privada de tecnologia. A Amazon sozinha investiu 50 bilhões. No fim das contas, essa novela mostra como a corrida da IA não é só sobre dinheiro e tecnologia, é também sobre limites, ética e poder. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente gira agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, Paquistão e Afeganistão trocaram bombardeios nesta sexta-feira, depois que o governo paquistanês declarou guerra aberta contra o país vizinho e disse que a paciência chegou ao limite. O exército do Paquistão bombardeou diversas cidades afegãs, incluindo Cabul, que é a capital, e Kandahar, considerado o quartel-general do Talibã e onde vive o líder espiritual do grupo. Do outro lado, o Talibã, que governa o Afeganistão, respondeu usando drones para atacar instalações militares paquistanesas, ou seja, a escalada veio rápida com ataque e contra-ataque no mesmo dia.
Agora, olhando para os números, o Paquistão afirma que atingiu 22 alvos militares afegãos e matou 274 autoridades e militantes do Talibã. Já do lado afegão, o governo declara que 13 soldados foram mortos e 22 ficaram feridos. E olha só, a origem dessa tensão tem um ponto bem específico. O Paquistão, que é uma potência nuclear, acusa o Talibã de dar abrigo ao TTP, um grupo que atua contra o governo paquistanês desde 2007. Segundo o Paquistão, militantes se escondem no Afeganistão e organizam ataques a partir de lá, enquanto os afegãos negam essa acusação. E vale lembrar que os dois países mantinham um cessar-fogo frágil desde outubro, depois de meses de tensão na fronteira disputada que tem 2.575 quilômetros de extensão. Só que agora, com bombardeios e drones entrando na equação, esse cessar-fogo fica na prática no passado. E no campo militar, o desequilíbrio também é grande, viu? O Talibã tem cerca de 172 mil combatentes, enquanto o Paquistão tem mais de 600 mil militares, além de armas nucleares, 6 mil veículos blindados e cerca de 400 aeronaves de combate. E mesmo com essa diferença, o governo afegão diz que quer manter o diálogo, mas promete retaliar os ataques. Enquanto isso, Irã e China já se colocaram como possíveis mediadores do conflito. Ou seja, a situação escalou de um cessar-fogo frágil para um confronto direto. E agora o mundo acompanha para ver se essa guerra aberta vai se intensificar ou se a mediação vai entrar em cena. Mas com esse panorama internacional atualizado, a gente vira a página agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, as contas públicas deram um respiro em janeiro, mas com um detalhe importante por trás. Segundo dados divulgados ontem, o setor público consolidado, que junta União, estados, municípios e estatais, registrou um superávit primário de 103,7 bilhões de reais. E traduzindo o economês aqui rapidinho, superávit primário é quando o governo arrecada mais do que gasta sem contar os juros da dívida. Quando acontece o contrário, aí a conta vira déficit. E quando os juros entram no cálculo, que é o chamado resultado nominal, o superávit de janeiro foi de 40,1 bilhões de reais. Só que no acumulado de 12 meses, o cenário muda completamente. O rombo chegou a 1,09 trilhão de reais, que é o equivalente a 8,5% do PIB. E o motivo desse buraco é justamente os juros da dívida. Em 12 meses, esse gasto somou 1,03 trilhão de reais, o maior valor da série histórica. E com a taxa básica de juros em 15% ao ano, o custo do governo para se financiar fica bem mais alto. Indo além, a dívida bruta ficou em 78,8% do PIB, somando 10,1 trilhões de reais. Lembrando que esse dado é considerado a melhor forma de comparar o endividamento entre países. E desde o início do atual governo Lula, essa dívida subiu 7,1 pontos percentuais. Agora, mesmo com o superávit geral no mês, as estatais federais puxaram negativamente. Em janeiro, elas registraram um déficit de 3,33 bilhões de reais, o pior resultado para esse mês em toda a série. O principal peso veio dos Correios, que seguem enfrentando uma crise. E para fechar, um dado importante de renda. Segundo o IBGE, a renda domiciliar per capita do brasileiro foi de R$ 2.316 em 2025. Então, aqui entre superávit no curto prazo e pressão de juros e estatais no quadro maior, dá para ver que o cenário fiscal continua cheio de altos e baixos. Mas com a nossa seção Brasil fechada, bora agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Por aqui, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,84% em fevereiro, acima da expectativa de 0,57%. O principal impacto veio do grupo Educação, que avançou 5,20%, pressionado pelos reajustes de mensalidades escolares. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 4,10%, que foi também acima da projeção de 3,82%. O dado pressionou o humor do investidor nesta sexta-feira, fazendo o Ibovespa recuar 1,16% aos 188.787 pontos.
No campo corporativo, o Bradesco anunciou que vai consolidar seus negócios de saúde na Odontoprev, criando a Brad Saúde. A nova companhia será listada no novo mercado da B3 por meio de um chamado IPO reverso, que é quando uma empresa passa a negociar na bolsa depois de se fundir com outra já listada. O banco já atuava no setor de saúde por meio da Bradesco Saúde e da MedService. E com a reorganização societária, as operações de saúde serão transferidas para o Odontoprev, formando um grupo com receita anual estimada de 52 bilhões de reais. No mercado, a notícia foi bem recebida. As ações do Bradesco subiram 0,81%, enquanto as da Odontoprev dispararam 13,93%. Nos Estados Unidos, a fintech Block anunciou a demissão de 4 mil funcionários, o equivalente a 40% do seu quadro. Segundo o CEO, a empresa decidiu agir agora diante da expectativa de que a inteligência artificial redesenhe a produtividade no trabalho. As ações da Block dispararam 16,82% com a notícia. Já os índices americanos não seguiram o mesmo caminho. O S&P 500 recuou 0,43%, enquanto o Nasdaq caiu 0,92%. Por lá foi divulgado o PPI, que é a inflação do produtor americano de janeiro e que veio acima das expectativas. E para fechar, o dólar encerrou praticamente estável, com queda de 0,10% aos R$ 5,13. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e compartilha com os amigos e a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!